Evangelho, conforme escreveu o evangelista João, capítulo de número 12, versículo de número 1 ao versículo de número 6. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ofereceram-lhe ali um jantar. Marta o servia, e Lázaro estava entre os que se reclinavam à mesa com ele. Então Maria tomou 1 libra de nardo puro, um perfume muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu da fragrância do perfume. Contudo, um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde o trairia, objetivou no seu coração: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão, tendo a bolsa de dinheiro, e tirava o que nela se lançava. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos já há algum tempo estudando sobre a vida dos apóstolos e chegamos então no último dos apóstolos da lista dos 12, que é Judas o Iscariote. Judas é uma pessoa, irmãos, de uma envergadura importantíssima. A história e as tradições judaicas vão apontar Judas como sendo um dos escribas. Os escribas eram doutores da lei. Era um homem, irmãos, que tinha uma grande importância por conhecer as leis de Israel e as leis de Deus. A Bíblia ainda vai dizer, irmãos, que Judas ele passa a cuidar da tesouraria do grupo dos 12. Jesus confia essa tarefa tão importante a Judas e coloca nas mãos dele o saco onde eram depositadas as contribuições que mantinha aquele grupo. Judas ele é um homem inteligente, é um homem que tem uma formação, ele é aquele que contabiliza os gastos e determina com que vai ser empregado o dinheiro da contribuição para o ministério de Jesus. Ele tem a confiança total e plena de Jesus. A Bíblia chama este homem de Judas Iscariote. Judas significa louvável, alguém que é digno de ser louvado, alguém que é digno de ser elogiado. Judas é uma variação helenista de Judá, que significa o abençoado. Então imagine, irmãos, que o nome Judas, que vem de Judá, que significa o abençoado, ou alguém que você olhando é louvável olhar para ele, porque deve ser uma pessoa que logo arremete você a Deus. Esta era a imagem que as pessoas tinham de Judas. Judas carrega o sobrenome de Iscariotes. Iscariotes, existe uma diversidade de pensamentos acerca desse sobrenome. Eu não quero entrar em muitas delas, mas eu quero ficar com aquela que mais traz o meu entendimento ser a verdadeira. Iscariotes, porque a tradução disso vai ser aquele que vem de Quiriote. Judas então é o seu nome, Iscariotes é uma referência de onde ele vem. Quiriote é uma cidade de Judá. É interessante nós pensarmos nisso, porque todos os apóstolos que foram chamados e escolhidos por Jesus vieram da Galileia, vieram de Caná, vieram daquelas regiões de Betânia. Todos eles estavam na Galileia. Só Judas vem da Judéia. Judas vem distante. Outra coisa interessante é que, se você folhear as páginas dos 4 evangelhos, você vai encontrar Jesus chamando a cada um dos apóstolos. A todos eles Jesus faz um chamado.
todos eles estão sendo apresentados. André vai chamar Pedro, Pedro chama outro, e assim vai, e Jesus vai encontrando com cada um e diz: segue-me, e eles passam a seguir a Jesus. Mas você não encontra em nenhuma página da Bíblia Jesus chamando a Judas. Não existe nenhum relato de Jesus ter escolhido Judas como apóstolo. Mas aí você diz: então Judas não foi contado entre os 12? Foi. Mas alguns historiadores vão acreditar que em Mateus, no capítulo 8, abra aí para você, Mateus, no capítulo de número 8 e o versículo de número 19, os historiadores vão acreditar que esse discípulo aqui, no capítulo 8, versículo 19, onde está escrito assim: então o mestre da lei aproximou-se dele e disse: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. A resposta de Jesus foi: as raposas têm tocas, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Perceba que não foi Jesus que chamou esse discípulo, foi ele quem se ofereceu para ir. Ele disse: Senhor, aonde o Senhor for, eu vou também. Jesus fala mais ou menos isso aqui: as raposas, elas têm tocas, as aves têm ninhos, cada bicho tem o seu lugar para se esconder, as cobras têm covis, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: você que está dizendo que vai me seguir, quer vir? Venha. Eu não vou, porque a Bíblia diz que aquele que vem ao Senhor, de maneira nenhuma ele o lançará fora. Então Jesus está mais ou menos dizendo assim para ele: eu não tenho nada para lhe dar, mas quer vir? Vem. E ele passa a seguir mesmo. Então os historiadores vão entender que este mestre, este escriba, este doutor da lei, mencionado nesse texto, possivelmente era Judas, que mesmo sem o chamado, o convite de Cristo, ele se oferece. Uma das coisas que fica aqui para nós uma lição, é que o coração de Judas era tão soberbo, era tão exaltado em si mesmo, que ele desrespeitou a regra básica de qualquer discipulado. É o mestre quem escolhe a quem vai discipular, não é o discípulo que escolhe quem vai ser o seu mestre. A humildade faz com que o discípulo espere o convite do mestre, e não ele se oferece a ser. Mas aí a Bíblia vai dizer que este camarada chega em Jesus e diz assim: Senhor, para onde o Senhor for, eu vou te seguir. E chama ele de mestre. Uma coisa, irmãos, que nós precisamos ficar muito atentos, principalmente a questão daqueles que querem ser obreiros na casa do Senhor. Quem revela o chamado é Deus. Quem chama para a obra é o Espírito Santo. Quem separa, irmãos, é o próprio Jesus. Aqueles que um dia aceitaram o convite de servir a Deus e fazer a sua obra, entenderam, irmãos, que esta foi a vontade de Deus, e ao se aproximarem de Deus, uma revelação vem, e esta pessoa então é trazida ao corpo ministerial, ela é inserida no corpo ministerial. Não sou eu que vou lá e me apresento ao pastor e digo assim: pastor, eu quero ser pastor e agora onde o senhor for eu vou. Não. Deus precisa mostrar, precisa revelar. Mas o coração de Judas era tão exaltado, mas tão exaltado, que alguns historiadores escrevem acerca dele dizendo o seguinte: na mente de Judas, ele era tão bom como mestre, como escriba, como alguém que conhecia as leis, que ele vai a Jesus dizendo mais ou menos assim: Senhor, o Senhor tem que me colocar como seu discípulo, porque se o Senhor não colocar, outros já quiseram, viu? O Senhor vai perder a oportunidade. É mais ou menos isso que está no coração de Judas. Jesus diz assim: meu filho, eu não tenho nada para te dar, mas se você quer, venha atrás de mim. E ele passa a seguir, e ele passa a ser contado entre os 12. E Jesus, irmãos, é tão maravilhoso que nada é de surpresa, nenhuma das situações de surpresa. Quando nós olhamos para o texto que foi lido, nós vamos entender, irmãos, que Judas ele tem um comportamento tão ruim, que a exaltação do seu coração é tão grande, que a preocupação dele não está nenhuma vírgula ligada com o céu.
ele não está preocupado em agradar a Deus, ele não tem Jesus como Filho de Deus, ele só tem Jesus como Rabi, mestre. Você não encontra em nenhuma das páginas do Evangelho uma relação de Judas com Jesus. Você encontra Pedro, irmãos, falando com Jesus, debatendo, questionando, andando sobre as águas. Você encontra Pedro sugerindo o que fazer na multiplicação dos pães. Você encontra, irmãos, Tomé preocupado. Você encontra João reclinando a cabeça, orando com Cristo, andando com ele. Você encontra Tiago sendo chamado para perto. Você encontra Jesus falando bem de Matias. Você encontra uma série de coisas de todos os apóstolos. Mas de Judas, você não vê um relacionamento íntimo. Ele só acompanhou, ele andou junto. Uma coisa que me preocupa bastante é que talvez o texto que nós temos lido seja um dos maiores alertas para a igreja nos dias de hoje. O fato de nós olharmos para Judas Iscariotes deveria trazer uma preocupação a cada um de nós, porque este Judas, que não é qualquer um, é um doutor, é um mestre, é um homem sábio, é aquele que gozava da confiança, ao ponto de a Bíblia dizer que ele estava ao lado direito de Jesus na mesa da Santa Ceia, e Jesus molha o bocado no vinho e põe na sua boca. Isto era a honra dada ao maior convidado do banquete, e ele teve essa honra. Mesmo no momento da traição, quando ele leva os soldados para entregar Jesus, ele se aproxima de Cristo e o beija no rosto. E Cristo olha bem nos seus olhos assim: amigo, com um beijo você veio me trair. O que dói, irmãos, é pensar que nesses dias não é diferente, que todos nós que aqui estamos podemos cair num caso como este, que nós podemos nos decepcionar com as nossas próprias atitudes e pior, ferir as pessoas que nós amamos pela traição, pela mentira, pelo engano. Judas, ele se aproxima de Cristo e o beija, como quem diz: está tudo certo entre nós, eu só vim te ver, mas os soldados estavam atrás para lhe pegar. Jesus, conhecendo o coração dele, e com sinceridade no próprio coração, ele diz assim: meu amigo. Você já sofreu, irmãos, a traição de um amigo? Jesus olha para ele e não fica com raiva. Isso que me deixa maravilhado. Ele olha para aquele homem que está vindo destruir a sua vida, e ele consegue amar aquele homem, olhando nos olhos dele, diz assim: amigo, com um beijo você me traiu. Eu esperava que você fosse me trair, mas um beijo, que traição doída. A Bíblia vai dizer, irmãos, que este mesmo Judas, que tem este comportamento tão ruim, uma certa vez eles estão sentados à mesa e Jesus começa a falar: não foi eu que escolhi a todos vós, mas eu digo-vos que um de vós é o quê? Um diabo. O que é o diabo? O diabo, nós aprendemos na escola bíblica dominical, aqui no domingo, ele é o difamador, ele é o enganador, e ele é o mentiroso. O nome diabo arremete o que ele é. O que ele é? Mentiroso, difamador e enganador. Todas as vezes que eu incorro no erro de difamar alguém, eu estou me colocando na posição de um diabo. Todas as vezes que eu levanto falso testemunho da vida de outro, eu me coloco na posição de um diabo. Todas as vezes que eu acuso, seja lá quem for, eu me ponho na posição do diabo. Todas as vezes, irmãos, que eu engano, que eu traio, que eu escondo determinadas coisas, por menores que sejam, eu estou me colocando na posição de um diabo. Todas as vezes que eu minto, que eu levanto, irmãos, uma conversa que não existiu, que eu tento maquiar o que eu fiz com uma mentira, eu me ponho na posição de um diabo. A Bíblia diz: olha, eu escolhi vocês, mas entre nós tem um diabo. O que mais o diabo é? A Bíblia vai dizer que ele vem para matar, roubar e destruir.
O diabo é enganador, mentiroso e traidor. O que ele faz? Mata, rouba e destrói. Você pode dizer assim: eu nunca roubei, eu nunca matei, pastor, eu nunca destruí nada, não. Mas todas as vezes que você mente, você destrói a confiança de alguém. Todas as vezes que você trai, você lança por terra uma relação de confiança que foi construída por anos. Todas as vezes que você mente, você está tirando a oportunidade do conserto, porque o esconder o que fez é destruir qualquer oportunidade de conserto. Eu acho que às vezes eu fico pensando que tudo que vai acontecendo na minha semana parece que vai completando na minha mente alguma coisa que eu preciso falar à igreja. Outro dia eu fiz um casamento aqui, e eu dizia nesse casamento que quando Deus ele brada de dentro do jardim: Adão, onde é que você está? Adão ouve a voz e diz assim: Senhor, eu ouvi a sua voz e eu fiquei com tanto medo, eu me escondi. Ele diz assim: mas por que você ficou com medo, Adão? Não foi por causa da minha voz, foi porque você cometeu um erro e está querendo mentir para mim, quer esconder. Você está quebrando a nossa relação, você está destruindo a intimidade que tínhamos. Todas as vezes que mentimos ou traímos, nós destruímos uma relação de intimidade que está sendo construída. Isso acontece, irmãos, entre pais e filhos, isso acontece entre casais, isso acontece entre amigos, isso acontece nas sociedades, isso acontece, irmãos, nos grupos que nós fazemos parte, isso acontece entre obreiros, isso acontece com todo mundo. É dolorido nós pensarmos, irmãos, que Judá, que era aquele exemplo de ser elogiável, que era o abençoado, que era o louvável na presença de Deus, ele vai se tornar um símbolo de rejeição, ele se torna um símbolo de total negatividade. Quantas crianças você conhece pelo nome de Judas, irmão? Quantas? Quantas pessoas assim da tua idade você conhece com o nome de Judas? Você se lembra do Hitler? Quantos Hitler você conhece? Já conheceu algum Hitler por onde você trabalhou? Eu nunca conheci ninguém chamado Hitler. Por quê? Porque é sinônimo do que não presta, é sinônimo de coisa ruim. Judas, que era o abençoado, o louvável, ele se torna na semântica o significado de reprovável, de indesejado, de rejeitado. Cuidado, meu irmão, porque o texto que nós estamos falando hoje fala de um alerta e de a maior exortação que talvez a Bíblia tenha para nós que somos crentes e estamos aguardando a vinda do Senhor, para que a nossa vida não se perca, que este medo que João Rocha disse que tinha na sua conversão, de se afastar da presença de Deus, esteja em nós todo o tempo da nossa vida, que este zelo de Deus pela nossa própria salvação esteja, irmãos, arraigado no nosso coração, de tal forma que nada venha nos roubar a presença de Deus, que eu não haja de engano com as pessoas, mas que acima de tudo eu não haja de engano comigo mesmo, que eu não minta para o meu cônjuge, para os meus filhos, para os meus pais, mas que eu não minta para mim mesmo, porque todas as vezes que eu tento enganar alguém, eu estou enganando a mim mesmo, porque todas as vezes que eu engano alguém, eu estou me afastando da intimidade com Deus, porque com Deus não há mentiras, com Deus não há coisas escondidas, com Deus não há como varrer para baixo do tapete, porque tudo está nu e patente aos teus olhos, tudo é conhecido de Deus, e não há oculto que não seja revelado, e nem escondido que não haja de ser mostrado. O que está encoberto ele vai descobrir, e vai trazer às claras o que estava em trevas. Então não dá para esconder de Deus. Se não dá para esconder de Deus, eu não vou me fazer de tolo e mentir para mim mesmo. Abre o teu coração hoje. A oportunidade que
temos na presença de Deus é tão gloriosa, porque quando nós aprendemos aqui na escola bíblica dominical, nós vimos que o diabo, que é o difamador, que é aquele caluniador, que é o mentiroso por nascimento, é próprio dele a mentira, ele subia aos céus, ele tinha acesso ao trono de Deus. Não foram poucas as vezes que na história ele subiu na presença de Deus. Em Reis, quando Acabe vai tentar conquistar um país e tem uma reunião no céu, e Deus está olhando Acabe dizendo: eu vou lá, eu vou conquistar, eu vou lutar, eu vou destruir, eu vou trazer para nós. E ele diz assim: mas eu só vou se Josafá for. Nós vamos juntar nós dois, aí nós ganhamos a batalha. Quer dizer, um desviado chamando um crente para lutar junto. Olha como o enganador ele trabalha. Você que é crente, tome cuidado com o crente desviado, irmão. Não fique se associando com gente que não tem temor a Deus, porque ele vai te levar a praticar coisas das quais vão te separar da presença de Deus. A Bíblia diz que ele diz assim: vamos para a batalha, mas vamos chamar Josafá, ele vem junto com a gente. Aí Deus diz assim: eu não estou gostando disso. O que nós vamos fazer para trazer um rebuliço no meio deles? Um espírito diabólico se apresenta e diz assim: vamos ser espírito de mentira na boca deles. A gente faz eles acreditar que vão ganhar a batalha, descemos lá, usamos os profetas falam para ele que eles vão ganhar, ele sai para batalha e morre todo mundo. Olha, eu estava hoje almoçando e alguém disse assim para mim: pastor, eu gosto muito de ouvir uma palavra. Eu falei: eu também gosto muito de ouvir a palavra, mas tem que ser revelada. Eu falei: é mesmo? E qual não é? Hein, irmão? Algum dos irmãos, qual é a palavra que não é revelada? Tudo que está escrito aqui foi revelado. De que revelação nós estamos falando? Alguém diz assim: mas tem que vir do céu. De onde veio? O que eu estou falando da igreja hoje partiu de que lugar? Da minha casa? Saiu da sala do meu quarto? Veio de onde? Do meu coração? Ora, irmão, não, mas a revelação é aquilo que Deus dá na hora. Deus dá na hora, Deus dá quando você estuda, Deus dá quando você medita, Deus dá quando você anda na sua presença, Deus dá quando o Espírito Santo de Deus se manifesta em você. Deus vai enchendo o vaso, irmãos, e quando você chega, você já está cheio. Tudo que está em você foi Deus que lhe deu. E entrega aquilo que Deus lhe deu e deixa o resto que Deus há de fazer. Que palavra revelada muitas vezes estamos esperando? Se a revelação da palavra já está aqui, está aberta, não há nada mais escondido. Jesus disse assim: tudo o que eu tinha para vos dizer, já vos disse antecipadamente, para que creiais. Jesus está dizendo o seguinte: este Judas que se levanta para enganar, é a mesma semelhança do diabo, que levanta no Velho Testamento para destruir, para enganar, para trazer mentiras, para difamar. É o mesmo, a estratégia dele não mudou. Uma certa vez ele vai à presença de Deus e diz assim, Deus olha para ele assim: de onde você está vindo? Estou vindo de rodear a terra. Viu meu servo Jó? Vi. É temente a Deus, ele é fiel, ele é reto, se desvia do mal. Ele disse: mas também qualquer um faria isso. O Senhor encheu ele de bens, o Senhor enriqueceu ele, os filhos dele não têm uma gripe, ele não passa por problemas. Eles têm que ser fiel mesmo. Eu disse assim: não, você está enganado. Desce lá, diabo, toca nele, tira o que tem nele, e você vai ver se ele vai me negar. Ele vem e destrói tudo, mata os filhos. O diabo volta desenchavido, com a cara de sem vergonha que tem, vai na presença de Deus, e Deus diz assim: aí, tem visto meu servo Jó? É fiel ou não é? É lógico que é. Ele tem saúde, está fortão, está bonito, está andando. Não, é para ser mesmo. Deus diz assim: então desce lá, diabo, toca nele, pele por pele, pode remover, e vamos ver se ele vai blasfemar. Ele vem, toca uma enfermidade terrível. Deus lembra os diabos: só não toque na alma dele, porque essa me pertence.
Tem coisas que Deus permitirá a gente passar, irmãos, e não há ninguém para nos socorrer. E às vezes a gente fica inflamado pelo diabo, dizendo assim: mas fulano podia ter me ajudado, ciclano podia ter vindo em meu socorro, alguém podia ter feito alguma coisa. Mas é o teu momento com Deus, é alguma coisa que Deus quis te ensinar, que quis te fortalecer, que quis, irmãos, criar em você uma nova estrutura, que quis mostrar para você que a tua dependência não está em homens, nem em ministérios, nem em pastores e nem em ninguém, que a tua dependência é somente no Deus vivo. O difamador é aquele, irmãos, que quer tirar isso da tua mente. Alguém é o culpado, sempre. Mas a Bíblia vai dizer que Judas tem esse mesmo instinto. Ele mente, ele engana, e ele, como os atributos e feitos do diabo, ele rouba, ele põe a mão na sacola. A Bíblia diz que Jesus está sentado numa mesa, comendo com os amigos, e vem aquela mulher e quebra o nardo, lava os seus pés, enxuga com os cabelos, o perfume toma toda a casa, e ele está de perto olhando. Por que fez isso? Que desperdício! Jogou todo esse perfume caro fora, valia 300 denários. Tem perfume aí para 300 dias de trabalho, dá para comprar muita comida para os pobres. Jesus bem conhecendo o coração dele, irmãos. João escreve para nós dizendo o seguinte: ele não estava preocupado com nenhum enfermo, com nenhum pobre, ele não estava preocupado com nada disso. O que ele queria é que vendesse o perfume, que aquele dinheiro viesse para a sacola, para que ele pudesse pôr a mão no dinheiro e fazer uso dele para ele mesmo. Irmãos, tem tanto diabo em cima de púlpito, desculpa eu lhe falar, mas tem tanto diabo disfarçado, irmãos, pregando o evangelho, para viver do teu dinheiro, para viver, irmãos, da tua oferta, para ser abastecido, irmãos, da sua provisão. Sabe o que é isso? É um espírito, irmãos, de ladrão, de mercenário, de roubador, que quer viver, irmãos, da obra e não para a obra. E eu tenho nojo dessa gente. Quando eu ouço falar, irmãos, eu vivo da obra de Deus. Você vive do que a obra te dá. Isso me dá nojo, isso me dá ranço. O que eu gostaria, irmãos, é que nós pudéssemos tratar diretamente com essa gente. Mas tem uma coisa: o joio e o trigo têm que crescer junto no mesmo ambiente, porque só cabe ao ceifador, irmãos, fazer a separação desse negócio. Judas é um homem que lá no capítulo 9 de Mateus, ele recebe de Deus poder. Ele recebe de Jesus, junto com aquela comitiva de Marcos 16, autoridade para pôr as mãos sobre os enfermos, para libertar cativos. Ele sai naquela comitiva, ele opera milagres. Eles voltam e todos eles estão falando a mesma coisa: Senhor, foi maravilhoso a nossa ida, nós expulsamos demônios e eles obedeceram a nossa voz no teu nome. Irmãos, isso nos preocupa, porque a Bíblia vai dizer que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. E muitos naquele dia vão chegar e dizer assim: Senhor, nós no teu nome expulsamos demônios, nós curamos enfermos, fizemos a tua obra, culto ao ar livre lá no Amanso, e muitas almas se entregaram ao Senhor. Nós fizemos isso no teu nome. Jesus, olhando para eles, vai dizer assim: não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos. Sabe o que entristece pensar, irmãos? Judas, ele não foi escolhido, ele se apresentou, mas Judas também não foi predestinado a morrer como traidor. Talvez você diga assim: mas Judas, pastor, não tinha que fazer o que fez? Não precisava necessariamente ser Judas, podia ser qualquer um. O problema é que o coração dele o atraiu para isso. Existem pessoas, irmãos, que entram por essas portas nas mais diversas qualidades, mas ao permanecer aqui, ele pode e tem a oportunidade da mudança. Mas o oportunismo dessas pessoas não permite que eles mudem. Aí Deus não predestinou eles para serem traidores, mas se tornam, porque se deixam enganar pelas suas próprias mentiras. Quando nós olhamos para Judas, vamos ler uns textos aqui. Olha o que diz Zacarias 11,
Versículo 12 e 13. Zacarias 11, versículos 12 e 13. Eu lhes disse: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, se não, deixai-o. Pesaram, pois, o meu salário 30 moedas de prata. E o Senhor me disse: lança isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as lancei ao oleiro no templo do Senhor. Sabe o que esse texto está dizendo? Se você depois puder ler Salmo 41 também, no versículo de número 9. O texto fala, irmãos, de quando Jesus está sendo vendido pelo traidor. Ele vai ao templo e a esperança de Judas é que, entregando Jesus aos principais da sinagoga, a revolução começaria. Eles tomariam o poder e Jerusalém seria restaurada. Mas quando ele entrega e ele percebe que o plano dos judeus era matar Jesus, alguém vai dizer assim: Judas se arrependeu. Mas este arrependimento de Judas não é um arrependimento verdadeiro. Não é um arrependimento que traz a ele um pesar na sua alma, que constrange, que deixa ele, irmãos, com um sentimento de vergonha pelo ato que foi praticado. O arrependimento que brota no coração de Judas aqui é o arrependimento do bandido, que porque é preso, aí diz assim: meu Deus, o que eu fui fazer? Ele não está arrependido de roubar, ele está arrependido porque agora ele vai ficar preso. É o arrependimento do bêbado, que enche a cara e faz aquela zoada toda, mas quando vem amanhã, ele acorda com o olho pesado, trincando, a cabeça explodindo, não consegue pisar no chão. Aí diz assim: meu Deus do céu, não consigo nem trabalhar. Isso não é arrependimento. Isso é apenas, irmãos, um sentimento que revela a ele as consequências do seu ato. Foi isso que aconteceu com Judas. Quando ele vai ao templo e ele diz assim: olha, eu não quero mais esse negócio, vou desfazer. Sabe qual é a resposta daqueles homens? O que temos nós contigo? O que nós temos contigo? Isso é problema teu. Se vira com o que você fez. Ele vira as costas e lança as moedas para o templo. 30 moedas de prata. Essas 30 moedas de prata, irmão, sabe o que era? Era o salário, ou era o pagamento que se utilizava, irmãos, para um boi. Quando atropelava uma pessoa, o dono do boi tinha que pagar para a família da vítima 30 moedas de prata. O sacrifício de Cristo para nós foi pago por 30 moedas de prata. Foi o que Judas apresentou aos apóstolos, aos mestres da lei. Falou: olha, me dá o meu pagamento. Ele falou: 30 moedas está bom? Tá bom, pegou. Isto foi o que pagou o sacrifício. Mas o sacrifício de Cristo por nós, a cruz derramada, o sangue derramado da cruz do Calvário, não tem preço, irmãos. Nós temos, irmãos, um Cristo que pagou, irmãos, não foi preço de ouro, nem preço de prata. Aquelas moedas que foram lançadas, ele foi, irmãos, colocado de volta nas mãos daqueles sacerdotes, e eles disseram: nós não podemos levar esse dinheiro para dentro do tesouro do templo, porque é dinheiro de sangue. Foram comprar, irmãos, um campo chamado Campo do Oleiro, e lá eles fizeram um cemitério para pobres e para pessoas que moravam nas ruas. Deixa eu te dizer uma coisa: nem todo o dinheiro do mundo, irmãos, pode pagar o que Jesus já fez por você. A tua e a minha consciência tem que estar em todo o tempo no sacrifício que Cristo fez por nós. Tem gente trocando, irmãos, o que Cristo fez por nós por um copo de bebida. Como entristeceu o meu coração no mês de dezembro, de saber que algumas das nossas famílias aqui estavam com comemorações nas suas mesas, com vinho, com champanhe, com cerveja, com uísque. E eu olho, irmãos, e ainda sai, às vezes até no Facebook, o camarada com aquele copão de coisa na mão, e achando que está bonito, depois vem aqui e louva na maior cara de pau. Que coisa terrível. Como disse o irmão, como eu lutei para me libertar de um cigarro. Mas o crente liberto procura a imundícia e se volta para o próprio vômito e come de novo daquilo que
Deus o libertou. Isso me dói demais, irmãos, porque esse é o papel do Judas. Quando eu vejo um filho que o pai está orientando e ele faz assim, ó, esse filho está se tornando um Judas, porque ele não para ouvir, ele não aceita conselho. Quando eu vejo alguém, irmãos, que tinha um compromisso na casa de Deus e simplesmente vira as costas e sem dar satisfação, diz assim: não quero mais, me cansei. Para mim, este tal é um Judas, porque ele está pisando no sacrifício de Cristo, a honra que Deus lhe deu. Você sabe qual é a honra, irmãos, de ocupar um banco desse? É muito grande, irmãos. Alguém diz assim: mas eu queria uma palavra revelada, e eu queria uma palavra, irmãos, que afrontasse o teu coração. E o busco de Deus é uma palavra que mexa com a tua mente, com a tua alma, que te incomode, que você sai daqui às vezes envergonhado, mas vai para casa, deita e diz assim: pior que o pastor tem razão, eu preciso arrumar minha vida. Eu prefiro que você saia chateado comigo, triste, que você saia daqui dizendo assim: puxa vida, mas que palavra, eu fui lá para tentar uma palavra de ânimo, mas o pastor veio, eu fiquei tão triste, eu saí daqui lá moído. Saia moído mesmo, essa é a minha intenção, é moê-lo nesta noite, para que você sinta pelo menos um pouquinho do que foi Cristo ser moído por nós. A Bíblia diz: ele foi moído pelas minhas e pelas suas transgressões. Sabe o que é isso? Ele foi, irmãos, esmagado naquela cruz, e a gente não quer passar um trisco disso. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 7. Eu vou terminando por aqui, o tempo já não permite mais. 2 Coríntios, no capítulo 7, o versículo de número 10. Olha o que diz a palavra de Deus: pois as suas cartas dizem, são graves e fortes. Oh, desculpa, meu irmão, estou vendo 10, 7. É 7 e 10. Versículos, capítulo 7, versículo 10. Isso mesmo. E não somente com a vida dele, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-vos as vossas saudades, vosso choro, vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. É 7:10. Acharam aí? Sim, é esse mesmo. Me ajude aí. Segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Muito bem. A tristeza de Deus gera arrependimento para a salvação. A tristeza do mundo gera, irmãos, dor, sofrimento e morte. Deixa eu te dizer uma coisa: se você pensar que Judas fez o que fez e poderia ser salvo, poderia, mas não foi. Judas não foi salvo? Não. Mas ele não tinha essa missão? Não, ele não tinha essa missão. Ele abraçou porque quis. Ninguém aqui tem a missão de se perder. Ninguém aqui foi feito, irmãos, para perder a salvação. A salvação é de todos, e eu preciso perseverar nela, eu preciso lutar por ela, eu preciso, irmãos, ir para cima dela. Eu não posso olhar para trás, eu não posso desistir. E quando, irmãos, uma mensagem dessa me entristece, é bom que isso aconteça, porque esta tristeza está sendo gerada pelo Espírito Santo de Deus, e esta tristeza que é gerada pelo Espírito Santo de Deus gera em nós salvação. Mas é melhor você ser triste na casa de Deus e salvo, do que você se alegrar lá fora com toda a miséria que o mundo está te oferecendo, e no final da tua história você perder a salvação. Tem gente buscando alegria em muito culto, tem muita festa acontecendo, é muita cantoria, mas é muita alegria na carne, porque pula de um lado para o outro, e como o outro disse, é uma pipoca mesmo, não sustenta, pula, porque se alegra tanto, depois passa aquele dia, no outro dia está murcho e só serve para jogar fora, não aprendeu nada. Alguém veio aqui esses dias e disse assim: sou profeta,
Eu disse assim: irmã, se a senhora é profeta, saiba que o profeta dessa casa sou eu. Desculpa, meu irmão. Ela disse assim: o senhor é soberbo, o senhor é metido, o senhor é altivo. Eu disse: não, eu sou o anjo da igreja. Eu tenho cajado, eu tenho funda e eu tenho vara. A senhora pode profetizar o que quiser, continue profetizando, mas eu tenho ouvido as suas profecias. Eu ouvi profecias de 3 anos atrás e guardo-as até hoje. Eu ouvi profecias de 2 anos atrás, estou guardando elas até hoje. Eu ouvi profecias de 1 ano atrás, estou guardando elas até hoje. Não vi nenhuma delas se cumprir, mas o que eu tenho visto é que todas as pessoas para as quais a senhora profetizou não estão mais na igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. O diabo é difamador, o diabo é enganador, o diabo é destruidor. Se uma palavra for dirigida à tua vida e esta palavra não produzir em você consolo, repreenda isso. Se você nesta exortação não estiver aprendendo alguma coisa, repreenda isso. Eu disse assim: as suas profecias só tem exortação. Você só bate e vai embora. Você não dá um caminho para o conserto. Na tua profecia não existe nenhum momento onde Deus vai consolar o coração. Se a profecia não tiver, irmãos, consolo, ensino e exortação, não ouça. Deixa eu vou dizer mais. Eu disse: olha, irmãos, isso serve para todos aqui. Eu sou o teu pastor. Ninguém vai tocar nas ovelhas deste pasto enquanto o Senhor me deixar como seu pastor. Ninguém vai bater em você e achar que vai sair por estas portas dizendo que fez um trabalho para Deus, porque não fez. Deixa eu te dizer uma coisa: pode ser quem for, ao levantar nós vamos ouvir a profecia e julgar a profecia, o profeta permaneça por aí, mas a profecia tem que se cumprir. E essa profecia tem que se cumprir trazendo consolação para o coração da igreja. Eu não aceito uma profecia direcionada a uma pessoa. Para uma pessoa não preciso falar aqui em voz alta, eu vou nele e falo para ele. Aí eu recebo uma profecia e alguém diz assim para mim: eu vi o Senhor e vi acontecendo tal coisa assim, 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 até aqui eu posso falar, daqui para frente. Eu digo assim: então não devia ter me falado, não devia ter me contado. Não, mas eu só vou contar até onde Deus deixou. Eu falei: mas então eu não sei o que fazer. Ó, se existe uma profecia para mim, uma exortação de um conserto, e aí não tem uma direção para eu tomar, me diga o que eu tenho que fazer. Não posso. Eu falei: então, desculpe, mas eu rejeito. Não quero saber das suas profecias. Vá para profetizar. Eu não ia falar, mas não vou. Deixa para lá. Desculpa, meu irmão. Eu sou um homem espiritual, sim. Mas antes de ser o espiritual que alguém quer, eu tenho conhecimento da palavra de Deus. Eu vou ficar com essa daqui. Esta é a inerrante palavra de Deus. A revelação que Cristo deixou para a igreja está aqui, ó. O que vem do céu, irmãos, passa por você, passa por mim, passa pela igreja. Deve ser julgado de todos, não de um só. Nós precisamos parar para ouvir as profecias que têm sido lançadas em nosso meio. Nós precisamos fazer isso. Mas nós precisamos ir para as páginas da Bíblia para entender se esse negócio veio do céu ou não. Irmãos, por misericórdia de Deus, aqui não vai passar, em nome de Jesus. E o Senhor há de nos guardar do difamador, do mentiroso e do traidor do nosso reino. Vamos terminar aqui. Este alerta, irmãos de Deus, para a nossa vida é para que naquele dia a gente não fique, irmãos, como ficou o apóstolo Judas, que ao jogar as moedas não sabia o que fazer. A Bíblia vai dizer lá no capítulo 27 de João que ele corre, irmãos, e amarra uma corda no pescoço, se pendura numa árvore. Em Atos dos Apóstolos vai dizer que ele se precipitou e se arrebentou pelo meio. Aí você diz assim: pastor, ele morreu enforcado ou ele se lançou de um abismo? As duas coisas. Porque, como nós dissemos no início dos evangelhos, uma coisa vai completando a outra.
Certamente ele se enrolou na corda, pulou, se enforcou e ficou pendurado por um tempo. A corda ou o galho se arrebentou, e ao se arrebentar ele cai em cima das pedras e se arrebenta pelo meio. Como era dia da Páscoa, ninguém quis mexer, ninguém pôs a mão para nos contaminar. Aquilo fedeu, o cheiro entrou na cidade. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: o pecado não é escondido por muito tempo, não. O mau cheiro do teu pecado, quando for descoberto, ele vai exalar por todo lugar. Por isso, o melhor que temos a fazer, e que a Bíblia nos ensina, é correr a Cristo e confessar. Vai aos pés do Senhor e declama o teu mal, porque o cheiro deste pecado chegou às narinas de Deus. E nas narinas de Deus, irmãos, nada vai ficar, irmãos, cheirando mal. O Senhor sabe como limpar essas coisas, e Ele já está limpando a casa. Se os irmãos observarem, abrem os olhos espirituais, Deus está mexendo com a figueira. Tem muita coisa ruim que já está caindo, mas o nome do Senhor está sendo glorificado nessa casa. Não fique preocupado com nada. É Deus quem limpa a sua casa. Então eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Judas era um homem excelente, de muitas qualidades, mas a sua soberba precedeu a sua queda. Seja soberbo não de dizer assim: eu não preciso confessar ao pastor, não preciso falar do que está acontecendo, não, eu não preciso que ninguém ore por mim. Isso é com você e Deus. Meu papel aqui é só entregar a mensagem. Depois você ore a Deus e veja o que você precisa fazer. Mas uma coisa é certa: a obra que Deus começou, Ele vai terminar. O que Deus vem fazendo, Ele vai continuar fazendo. E enquanto o Senhor nos manter aqui, a mensagem não irá mudar. Esta é a mensagem que o Senhor tem no teu coração. A exortação de Deus para a tua vida é: não seja um diabo. Que palavra ruim, pastor. Não seja um traidor. Não seja um difamador do teu irmão. Não seja um enganador de si mesmo. Entre pelo caminho da palavra de Deus. Pedro fez a mesma coisa que Judas, mas ele nem se precipitou e nem se enforcou. Ele correu aos pés de Jesus quando teve a oportunidade. A Bíblia diz que ele olhou de longe, estava no barco, e quando João disse assim: Pedro, aquele homem lá do pé da praia é Jesus. E ele não pensou duas vezes. Ele soltou a tarrafa, ele soltou os peixes, ele pulou como estava na água e saiu nadando, e veio aos pés de Jesus, abraçou com ele, comeu, irmãos, do pão, comeu do peixe que já estava na brasa. O Senhor já estava pronto para receber. Coisa boa, irmãos, é reconhecermos aonde tu estás, Adão. Senhor, eu tive medo, mas o verdadeiro amor nos aperfeiçoa, e o verdadeiro amor que aperfeiçoa lança fora o medo, e nós temos liberdade de confessar a Deus. Sabe o que eu acho lindo? Eu iniciei essa mensagem dizendo que o diabo subia no céu e muitas vezes participou de reuniões, mas teve um dia que ele chegou em Jesus e disse assim: deixa eu dar uma peneirada em Pedro, Jesus. Quer dar uma peneirada nele, Deus? Deixa eu passar ele num rastelo e jogar ele para cima para ver o que sobra. Aí Jesus diz assim: Simão, Simão, o diabo pediu para o meu pai deixar te peneirar, mas eu intercedi por você, porque você não está pronto. A partir dali, nunca mais o diabo foi à presença de Deus para acusar ninguém. Ele não entra mais no céu, não tem mais acesso. Sabe por quê? Porque em Romanos 8, Paulo vai escrever: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Ô irmão, que você possa guardar esta palavra sobre a tua vida, não há condenação. Então não esconda nada, conte, irmãos, o que está acontecendo, abra o coração, busque o perdão de Deus. Foi o que Pedro fez, e a restauração veio sobre a sua vida. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e santo, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, eu me coloco mais uma vez diante da tua presença, Senhor, agradecendo, meu Deus amado e querido, por esta oportunidade de poder falar a tua palavra.
Senhor, nós fechamos aqui um ciclo, ó Senhor, do estudo desses 12 apóstolos, ó Pai. Mas que nós não venhamos ser contados, ó Deus, em toda a história, como um traidor, como um enganador, como aquele que mentiu, mas que sejamos lembrados, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, nos chamou, nos limpou, fez em nós uma grande obra de libertação, que estamos, ó Deus, para mostrar a gratidão e a alegria do nosso coração. Pai de amor e Deus Santo, leva agora a tua igreja debaixo das tuas mãos santas, e se porventura há alguma coisa, Senhor, que está, ó Deus, impedindo a intimidade contigo na tua presença, que o Senhor possa arrancar, ó Deus, da alma e do coração, pela confissão, Senhor, e por deixar, ó Deus, os nossos costumes. Nós assim te pedimos estas bênçãos, e o nome do Senhor seja glorificado, não só hoje, mas para todos sempre.